A porta do quarto da Sofia estava entreaberta, como um convite para a dor que eu não sabia que estava prestes a sentir. Do corredor mal iluminado, onde eu caminhava na ponta dos pés para não fazer barulho, ouvi risadas. Primeiro, um som abafado. Depois uma gargalhada clara, cristalina, que eu conhecia tão bem. Era a voz dela, mas carregada de um veneno que eu nunca tinha provado antes. Uma de suas amigas perguntou algo, e a resposta de Sofia veio como uma faca, precisa e fria, cortando o ar e atravessando meu peito sem qualquer piedade. Minha madrasta? Ah, a Helena. Ela é uma inútil. Só serve para limpar a casa do meu pai. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som das risadas das outras. Um coro cruel que ecoou pelas paredes e se alojou dentro de mim, quebrando algo que eu nem sabia que ainda podia ser quebrado. Naquele instante, o mundo parou. O som do meu próprio coração batendo nos meus ouvidos era como um tambor fúnebre para a imagem da família feliz que eu havia construído com tanto esmero. Cada risada era um martelo, estilhaçando a fachada de respeito e carinho que eu acreditava existir entre nós. Eu podia sentir o chão frio sob meus pés descalços, a poeira fina que eu mesma havia limpado naquela manhã. Eu, a inútil, que me dedicava a transformar aquela casa em um lar, era agora o motivo da piada, o degrau que ela usava para se sentir superior diante das amigas. A dor foi tão física, tão intensa, que precisei me apoiar na parede para não cair, sentindo a textura gelada do gesso contra a minha pele quente de vergonha e humilhação. No bolso do meu cardigã, um pedaço de papel pareceu ganhar vida própria, queimando contra a minha pele. Era o extrato bancário que eu havia pegado mais cedo, um lembrete silencioso do meu último grande sacrifício por ela. Ali, em letras pretas e frias, estava a prova da transferência de um valor considerável, o dinheiro que paguei para a sua tão sonhada faculdade de artes. O dinheiro que eu juntei, abrindo mão de tantas coisas, acreditando que estava investindo no futuro dela, no seu talento, na sua felicidade. E enquanto a palavra inútil ainda ricocheteava na minha mente, o papel em meu bolso parecia zombar de mim, um testemunho da minha própria ingenuidade, da minha dedicação cega a alguém que me via apenas como parte da mobília. O corredor, que sempre me pareceu um lugar de passagem, de conexão entre os cômodos da nossa vida, de repente se tornou um abismo. A luz amarelada que vinha da sala criava sombras longas e distorcidas, transformando os objetos familiares em monstros silenciosos. O cheiro de amaciante das roupas recém-lavadas que vinha da lavanderia, um cheiro que antes me trazia conforto, agora me sufocava, lembrando-me do meu papel, do meu lugar naquela casa. Eu não era a esposa, a madrasta, a confidente. Eu era a arrumadeira, a provedora silenciosa de um conforto que era dado como certo e, pior, desprezado. Cada detalhe daquela casa, cada canto que eu cuidei com tanto amor, agora parecia me acusar. A minha primeira reação não foi de raiva. Foi um vazio, um vácuo gelado que se espalhou do meu estômago para todo o meu corpo, congelando minhas lágrimas antes que elas pudessem cair. Era a clareza terrível que vem depois de uma traição profunda, a compreensão de que tudo o que eu acreditava ser verdade era uma mentira cuidadosamente construída. A menina que eu ajudava com os deveres, para quem eu preparava o lanche preferido, a quem eu ouvia falar de seus sonhos, essa menina não existia. No lugar dela, havia uma estranha, uma pessoa capaz de uma crueldade calculada, que sorria para mim durante o jantar e me apunhalava pelas costas com a mesma facilidade com que respirava. Naquele corredor escuro, uma parte de mim, a parte que amava incondicionalmente e se sacrificava sem esperar nada em troca, morreu. Mas no seu lugar, algo diferente, algo muito mais frio e afiado, começou a nascer. Não era ódio, ainda não. Era uma resolução. Uma calma perigosa que tomou conta de mim enquanto o som das risadas se tornava um zumbido distante. Eu sabia, com uma certeza assustadora, que as coisas não poderiam mais continuar como estavam. Eu precisava fazer alguma coisa. Você entenderia o que eu precisei fazer depois disso? Já passou por algo que te quebrou ao ponto de te refazer por completo? Meu nome é Helena e tenho 48 anos. Dizer esse número em voz alta parece estranho, como se eu estivesse falando de outra pessoa. A mulher que eu vejo no espelho, com os vincos de cansaço ao redor dos olhos e os fios de prata teimando em aparecer na raiz do cabelo, parece carregar o peso de séculos,
não de décadas. A Helena de hoje é uma versão desbotada da mulher que eu costumava ser. Uma arquiteta que sonhava em deixar sua marca no horizonte da cidade, em construir legados de concreto e vidro. A Helena de hoje é a mulher que ficou paralisada num corredor escuro, ouvindo a sua vida ser resumida a uma única e cruel palavra: inútil. E a distância entre essas duas mulheres, a que eu fui e a que me tornei, é um abismo que eu mesma ajudei a cavar, dia após dia, sacrifício após sacrifício. Houve um tempo em que meu nome era sinônimo de inovação e coragem. Lembro-me da sensação de calçar botas de segurança e caminhar por um canteiro de obras. O cheiro de poeira e cimento fresco preenchendo meus pulmões. Era um cheiro de criação, de poder. Eu via linhas em um papel se transformarem em estruturas que tocavam o céu. Ganhei prêmios, fui destaque em revistas especializadas, sentia um orgulho imenso ao apresentar um projeto a um cliente e ver seus olhos brilharem. Minhas mãos não eram para a limpeza. Eram para o desenho, para o cálculo, para dar forma a sonhos. Eu era independente, eu era forte, eu era a arquiteta da minha própria vida. E cada viga que eu erguia parecia solidificar meu lugar no mundo, um lugar que era só meu. Então, eu conheci Ricardo. Ele era um homem bom, viúvo, com um olhar triste e uma filha pequena que carregava o peso da perda nos ombros. Eu me apaixonei pela sua vulnerabilidade, pela sua decência e pela promessa de construir algo diferente, uma família. Quando nos casamos, eu acreditei genuinamente que poderia conciliar tudo, que seria a supermulher que equilibra a carreira brilhante e o lar perfeito. Mas a vida real não é como um projeto de arquitetura, onde tudo pode ser planejado e executado com precisão. A vida é feita de escolhas diárias, de pequenas concessões que, somadas, mudam o rumo de tudo. E por amor, por um desejo profundo de curar aquela pequena família despedaçada, eu comecei a fazer as minhas escolhas. No início, era temporário. Vou recusar este projeto para poder ajudar Sofia a se adaptar à nova escola, eu dizia a mim mesma. Vou tirar uns meses de licença para cuidarmos de Ricardo depois da cirurgia. Eu prometia para os meus sócios. Aos poucos, meu estúdio em casa foi acumulando uma fina camada de poeira. A mesa de desenho, antes o centro do meu universo, foi coberta por um lençol branco e empurrada para o porão, para dar lugar a um quarto de brinquedos. O temporário se tornou permanente de forma tão sutil que eu mal percebi. Eu troquei a régua T pelo rolo de macarrão, os cálculos estruturais pelas listas de supermercado. E o fiz de bom grado, acreditando que estava construindo meu projeto mais importante. Meu valor, antes medido em metros quadrados construídos e prêmios conquistados, passou a ser medido de outras formas. Media-se pelo cheiro de bolo de chocolate que recebia as crianças depois da escola, pela paz que Ricardo encontrava ao chegar em casa depois de um dia exaustivo, pela harmonia de um lar que funcionava como um relógio suíço, onde tudo estava sempre limpo, arrumado e no seu devido lugar. Eu me tornei o alicerce invisível daquela casa, a estrutura de suporte que garantia que tudo o mais pudesse florescer. E eu me convenci de que essa era uma forma nobre de amor, uma dedicação silenciosa que não precisava de aplausos ou reconhecimento. Eu era feliz, ou pelo menos eu me esforcei muito para acreditar que era. Hoje, quando me olho no reflexo pálido do vidro da janela da cozinha, vejo o contraste gritante entre o passado e o presente. As mãos que antes assinavam contratos milionários agora estão ressecadas de tanto lavar louça. A mente que criava soluções arrojadas para desafios de engenharia agora se ocupa em lembrar se falta leite na geladeira. Eu me doei por completo, me esvaziei de mim mesma para preencher os espaços vazios na vida deles. E o pagamento por essa entrega total, por essa anulação voluntária, foi ser chamada de inútil pela pessoa a quem mais me dediquei a proteger e a amar. A ironia é tão amarga que chega a queimar a garganta, mais do que qualquer café forte que eu costumava tomar para virar as noites trabalhando em meus projetos. Com Sofia, minha dedicação sempre teve um cuidado extra. Eu sabia que nunca poderia substituir sua mãe, e nem queria. Meu objetivo era ser um porto seguro, uma amiga, alguém com quem ela pudesse contar. Quando percebi seu talento para o desenho, para o mundo digital, meu coração de artista se encheu de esperança. Vi nela o reflexo da minha própria paixão, a centelha criativa que eu havia deixado apagar em mim. O pai, conservador,
Queria que ela fizesse direito ou administração. Algo seguro. Ele não entendia a linguagem da arte, dos jogos, dos universos que ela criava em seu computador. E eu, vendo o sonho dela ser diminuído, decidi que não permitiria que ela passasse pelo mesmo que eu. Foi por isso que me tornei sua cúmplice. Financiamos juntas a mentira da Faculdade de Artes, um curso de fachada para acalmar o pai, enquanto eu, em segredo, pagava as mensalidades caríssimas do curso de design de games que ela realmente queria. Vendi joias de família, economizei onde podia, usei um dinheiro que guardava para uma emergência. Eu me sentia a heroína silenciosa da história dela, a fada madrinha que realizava sonhos às escondidas. Cada transferência bancária era um ato de amor, um voto de confiança no seu potencial. Eu acreditava que estava construindo uma ponte sólida entre nós, um segredo que nos uniria para sempre, e que um dia ela me agradeceria por ter acreditado nela quando ninguém mais acreditou. Como eu pude ser tão cega? Como a arquiteta que via falhas estruturais a quilômetros de distância não conseguiu ver a rachadura bem na sua frente, crescendo a cada dia dentro da sua própria casa? A dor daquelas palavras não vem só da ingratidão, mas da constatação da minha própria tolice. Eu me anulei por uma fantasia, por um ideal de família que só existia na minha cabeça. E agora, aqui estou eu, com os escombros do meu castelo de areia ao meu redor. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. A dona daquela voz cruel, a arquiteta da minha humilhação, é Sofia, minha enteada. 19 anos de idade, com os mesmos olhos do pai, mas com um brilho que eu demorei a decifrar. Um brilho que não era de inocência, mas de uma inteligência afiada. E como descobri, terrivelmente maliciosa. Quando entrei na vida dela, ela era apenas uma menina de luto, quieta e desconfiada. Minha abordagem foi a mais gentil que eu conhecia, repleta de paciência e de um amor que pedia passagem sem forçar a entrada. Nos primeiros anos, vivemos uma cordialidade ensaiada, como atrizes em uma peça onde nenhuma das duas sabia o final. Eu respeitava seu espaço, celebrava suas pequenas vitórias e esperava que o tempo construísse a ponte que a minha dedicação não conseguia erguer sozinha. Eu realmente acreditei que, um dia, ela me veria como eu a via, uma aliada, mas a transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi uma erosão lenta, um desgaste gradual do respeito que minou a fundação da nossa relação. Começou na adolescência, com pequenas coisas que eu, na minha ânsia de manter a paz, preferia ignorar. Eram os olhos revirados quando eu dava uma opinião, as portas batidas sem motivo aparente, o silêncio cortante que respondia às minhas tentativas de diálogo. Ela parou de me chamar de Helena e passou a se referir a mim como ela, mesmo quando eu estava na mesma sala. A mudança foi sutil, como a maré que recua, levando a areia, grão por grão. E quando me dei conta, a praia de afeto que eu esperava encontrar tinha se tornado um deserto de indiferença, um terreno hostil, onde eu nunca era bem-vinda. Hoje, Sofia domina a arte da dissimulação com uma maestria que me assusta. Para o pai, ela é a personificação da doçura. Na sua presença, ela me oferece ajuda na cozinha, pergunta sobre o meu dia com um sorriso angelical e o abraça dizendo o quanto somos uma família feliz. Ricardo, cego de amor, acredita piamente nesse teatro, mas basta ele virar as costas para que a máscara caia. O sorriso se desfaz, o olhar endurece e a voz assume um tom de desprezo que me encolhe. Ela me trata como uma funcionária, deixando pratos sujos pela casa com a certeza de que eu vou limpar, interrompendo-me no meio de uma frase por saber que não serei defendida. Ela é a rainha do seu castelo e eu sou apenas a serva que vive sob o seu teto por caridade. E Ricardo, meu marido, é o principal pilar que sustenta o reinado de Sofia. Ele não é um homem mau, mas o seu amor pela filha o torna cúmplice de cada uma das suas crueldades. Enlutado pela perda da primeira esposa, ele projetou em Sofia todas as suas esperanças e a colocou em um pedestal intocável. Qualquer tentativa minha de sinalizar um comportamento inadequado era imediatamente rebatida. Você está exagerando, Helena. É só uma fase da idade. Ou a pior de todas, você precisa entender o que ela passou. Ele me desarmava, invalidava meus sentimentos e me pintava como a madrasta ciumenta e implicante. Sem o seu apoio, eu me vi completamente isolada, uma estrangeira dentro da minha própria casa.
lutando uma batalha silenciosa que ninguém mais conseguia ou queria enxergar. Levei anos para entender a raiz desse desprezo e a descoberta foi mais dolorosa do que a própria hostilidade. Um dia, encontrei Sofia no porão, remexendo em uma caixa antiga. Ela tinha em mãos o meu primeiro grande prêmio de arquitetura, uma peça de acrílico pesado com meu nome gravado em letras douradas. Naquele momento, pensei ter visto um vislumbre de admiração em seus olhos, uma fagulha de interesse pela mulher que eu tinha sido. Mas eu estava errada. A partir daquele dia, sua atitude piorou. Foi então que entendi. Ela não sentia admiração, sentia inveja. Meu passado de sucesso não a inspirava, a ofuscava. Ela, que lutava para encontrar seu próprio talento, não suportava a ideia de que a inútil que limpava sua sujeira já tinha conquistado o mundo que ela tanto almejava. Diminuir-me era a única forma que ela encontrou para se sentir grande. Essa constatação foi devastadora. A crueldade dela não era apenas um reflexo da dor pela perda da mãe. Era um projeto deliberado de demolição da minha autoestima, uma vingança contra um sucesso que eu mesma havia abandonado por ela. Ela não queria apenas o meu serviço. Ela queria a minha anulação completa, para que nenhum vestígio da antiga Helena pudesse fazer sombra sobre o seu futuro brilhante. É assustador quando você percebe que a pessoa que você mais tentou ajudar é a que mais te deseja o mal. Você já confiou em alguém assim e se arrependeu amargamente? A semana que se seguiu aquelas palavras no corredor foi a mais longa da minha vida. Eu me movia pela casa como uma fantasma, presa em uma realidade paralela onde tudo era familiar, mas nada era real. O sol entrava pelas janelas que eu mesma havia limpado, iluminando as partículas de poeira e de falsidade que dançavam no ar. Cada refeição que eu preparava, cada peça de roupa que eu dobrava, era um ato de pura performance. Eu sorria para Ricardo, respondia às perguntas monossilábicas de Sofia, mas por dentro eu era um poço de silêncio e observação. A palavra inútil se tornou a trilha sonora dos meus dias. Um sussurro constante que me lembrava de que eu estava vivendo em território inimigo, disfarçada de membro da família. As micro-injustiças começaram a se acumular, pequenas alfinetadas diárias para testar meus limites. Um dia, eu passei a manhã inteira lavando e passando uma pilha de toalhas brancas, deixando-as macias e cheirosas. Horas depois, encontrei a pilha impecável no armário do banheiro, manchada com um marrom escuro de café. Sofia, ao ser questionada, deu de ombros com uma naturalidade assustadora. "Nossa, que desastrada! Devo ter esbarrado com a xícara na mão", ela disse, sem um pingo de remorso no olhar. O pedido de desculpas era oco, uma formalidade vazia, e lá estava eu, de joelhos, esfregando a mancha, sentindo a humilhação penetrar mais fundo na minha pele do que o próprio café no algodão egípcio. Enquanto eu tentava salvar as toalhas, minha mente viajou para o passado, para uma outra mancha, uma outra noite. Sofia, com uns 10 anos, vomitou no tapete do seu quarto no meio de uma febre alta. Lembro de como a segurei nos braços, limpei seu rosto, troquei seus lençóis e passei a madrugada de joelhos, limpando o tapete, sem me importar com o cheiro ou o cansaço. Meu único pensamento era o seu bem-estar, seu conforto. E agora, ajoelhada novamente, eu via com uma clareza dolorosa a diferença entre os dois momentos. Um foi um ato de amor incondicional. Este, um ato de submissão forçada, o resultado de uma crueldade deliberada que eu não conseguia mais ignorar. O golpe mais calculado veio na quinta-feira. Sofia desceu as escadas em pânico, com os olhos marejados de lágrimas de crocodilo. O colar de sua mãe, uma peça de ouro delicada que ela raramente usava, havia sumido. Ela revirou o quarto, o drama se instalando na sala de estar, garantindo que o pai fosse a principal plateia de sua performance. Ela não me acusou diretamente. Ela era mais inteligente que isso, mas suas palavras eram cheias de insinuações venenosas. "Eu não entendo. Estava bem aqui na minha caixinha de joias ontem à noite. Ninguém mais entra no meu quarto, a não ser para limpar", disse ela, deixando a frase morrer no ar enquanto seu olhar encontrava o meu por uma fração de segundo. Ricardo, como sempre, caiu na armadilha. Sua preocupação com a relíquia da falecida esposa o cegou para a manipulação óbvia. Ele me olhava com uma desconfiança velada, o que doía mais do que qualquer acusação direta. "Helena, você tem certeza de que não viu nada quando arrumou o quarto dela? Não esbarrou em nada? Talvez tenha caído?" Cada pergunta era um golpe,
me colocando no banco dos réus dentro da minha própria casa. Eu negava com a voz firme, mas por dentro eu estava desmoronando. Ele estava defendendo a filha, como sempre. Mas ao fazer isso, estava me acusando, me isolando, me transformando na principal suspeita do crime que ela mesma havia inventado. E então, o milagre. Depois de 1 hora de tensão insuportável, Sofia soltou um grito de alívio. Achei! Estava no fundo de uma gaveta de meias. Que estranho! Eu já tinha procurado aí. Ela abraçou o pai, chorando de felicidade, e por cima do ombro dele, me lançou um sorriso. Não era um sorriso de alívio, era um sorriso de vitória. Ela tinha vencido, tinha conseguido plantar a semente da dúvida na mente do pai. Tinha me humilhado e saído da situação como a vítima. Naquele momento, eu entendi que aquilo não era uma implicância de adolescente, era uma guerra, e ela estava disposta a usar as armas mais sujas para me destruir. Naquela noite, eu não consegui dormir. A sensação de ser uma prisioneira em uma casa que eu ajudei a construir era sufocante. Fui até a cozinha, meu refúgio, e me apoiei na bancada de granito frio, tentando encontrar algum equilíbrio. O silêncio da casa era ensurdecedor, preenchido apenas pelas minhas dúvidas e pela minha dor. Eu me sentia impotente, encurralada. Como eu poderia lutar contra uma inimiga que todos viam como um anjo? Como eu poderia provar uma maldade que era tão sutil, tão bem disfarçada de inocência? Aquele incidente do colar foi o estopim. A tristeza começou a dar lugar a uma nova emoção, a suspeita. Foi essa suspeita que me levou, na manhã seguinte, à pequena escrivaninha onde eu guardava as contas da casa. Com as mãos trêmulas, peguei a pasta grossa com os extratos bancários dos últimos meses. Eu precisava ver, precisava entender. Minha desculpa para mim mesma era organização financeira, mas a verdade é que eu estava procurando por uma prova, por qualquer coisa que confirmasse que a minha sanidade não estava em risco, que a maldade que eu sentia era real. Abri os papéis e procurei pelas transferências que fiz para a Faculdade de Artes, o dinheiro dos meus sacrifícios. Meu coração batia descontrolado, uma mistura de medo do que eu poderia encontrar e uma necessidade desesperada pela verdade. E a verdade estava ali, impressa em preto e branco, mais cruel do que qualquer palavra que ela pudesse ter dito. As mensalidades do curso de design de games eram apenas uma pequena parte dos gastos. O resto do dinheiro, o meu dinheiro, estava sendo pulverizado em uma vida de luxo que eu nem imaginava. Havia nomes de restaurantes caros, lojas de grife, compras online em sites de cosméticos importados, passagens de avião para viagens de fim de semana com as amigas. A traição me atingiu com a força de um soco no estômago, me deixando sem ar. Ela não estava apenas sendo ingrata, estava me roubando, rindo de mim a cada compra supérflua. O que você faria nesse momento? Um frio que não vinha do ar da manhã tomou conta de mim. Eu espalhei os extratos sobre a mesa e as peças do quebra-cabeça se encaixaram de forma horrenda. A estudante dedicada que precisava de ajuda era uma farsa. Ela havia criado uma narrativa de sonho e esforço para financiar um estilo de vida extravagante, usando meu amor e minha culpa como seu caixa eletrônico particular. A imagem dela, pedindo ajuda com os olhos baixos, dizendo que era para material de estudo, agora me causava náuseas. A arquiteta em mim, a mulher que acredita em lógica e em planejamento, ficou chocada com a audácia e a precisão do golpe dela. Uma memória em particular veio à tona, afiada como um caco de vidro. Há 2 meses, durante o jantar, eu comentei que precisávamos apertar os cintos, que as coisas estavam difíceis. Lembro-me perfeitamente de Sofia concordando, com uma expressão séria e compreensiva. Claro, Helena, eu entendo. Eu posso até tentar arrumar um trabalho de meio período para ajudar, ela disse com a maior sinceridade do mundo. Olhando o extrato, vi que no dia seguinte àquela conversa, ela havia gastado quase R$2.000 em uma bolsa de grife. A frieza do seu engano era psicopática. Ela me olhava nos olhos e mentia, sem vacilar. E então, a dor se tornou insuportável. Encontrei a data da transferência mais alta que fiz. O dinheiro que eu consegui depois de vender o relógio de ouro do meu pai. Era a única joia de valor que me restava dele, uma peça que ele usou por 30 anos. Lembro do peso dele na minha mão, da sensação do metal frio, da dor de me desfazer daquela última conexão física com ele. Eu disse a mim mesma que era por uma boa causa, que meu pai entenderia, que estava investindo no futuro da minha neta de coração. Era um sacrifício sagrado, um ato de amor que transcendia o valor material. Ao lado do extrato bancário, estava a fatura do cartão de crédito adicional que eu havia dado a ela
para emergências. E ali estava a prova final da profanação. No mesmo dia em que o dinheiro da venda do relógio do meu pai entrou na conta dela, havia uma compra, uma única compra, em uma loja de luxo, no shopping mais caro da cidade. Ela não comprou um computador novo para o curso, nem livros, nem nada que se relacionasse ao seu suposto sonho. Ela comprou uma bolsa, a memória do meu pai, o meu sacrifício, o amor que eu depositei naquela transação. Tudo isso foi transformado em um acessório de couro para ela exibir para as amigas. Foi ali, na cozinha fria e silenciosa, que a Helena Boazinha morreu de vez. A mulher que perdoava, que relevava, que buscava a paz a qualquer custo, desapareceu. No lugar dela, a arquiteta ressuscitou. A mulher que entende de estruturas, de planejamento, de demolição. A dor não sumiu, mas ela se transformou em combustível. O luto deu lugar a um projeto meticuloso, com fases, com cálculos e principalmente com uma apresentação final que seria inesquecível. Eu não iria gritar, não iria chorar, não iria perder o controle. Eu iria construir um caso. E depois, eu iria demolir o mundo de mentiras que ela construiu. Comecei a juntar as provas, metodicamente. Imprimi cada extrato, cada fatura. Fiz capturas de tela dos e-mails que troquei com a escola de design de games, onde eu pedia descrição e negociava os pagamentos. Encontrei o recibo da venda do relógio do meu pai. Cada papel era um tijolo no muro da verdade que eu estava erguendo. Meu antigo estúdio no porão, o lugar do meu sonho abandonado, tornou-se meu quartel-general. O cheiro de poeira e de memórias esquecidas agora se misturava com o cheiro de tinta de impressora e de uma justiça que estava prestes a ser feita. Eles não sabiam, mas o inferno que me fizeram passar estava prestes a lhes ser devolvido em dobro. Depois da descoberta no porão, algo em mim se realinhou. A dor não desapareceu, mas se cristalizou, transformando-se em um propósito gelado e inabalável. Parei de me arrastar pela casa como uma alma penada e comecei a atuar. Passei a interpretar o papel de Helena, a madrasta dedicada, com um rigor que nem Sofia, a mestra da dissimulação, conseguia decifrar. Eu sorria mais, perguntava sobre sua faculdade de artes, com um interesse maternal que a deixava visivelmente desconfortável. E então, querida, aprendeu alguma técnica nova de aquarela hoje? Eu perguntava durante o jantar, sustentando seu olhar, vendo a pequena faísca de confusão em seus olhos. Ela não sabia, mas eu não estava mais jogando para sobreviver. Eu estava jogando para vencer, e já havia decorado todas as regras do seu jogo sujo. A oportunidade perfeita surgiu uma semana depois, na forma de um jantar especial. Foi ideia de Ricardo, que me pediu para preparar a comemoração de uma grande notícia. Eu aceitei com um entusiasmo que o surpreendeu. Mergulhei nos preparativos com a mesma obsessão que eu antes dedicava a um projeto de arquitetura. Cada detalhe foi friamente calculado. A toalha de linho branco, imaculada, que seria a tela para a verdade. A louça de porcelana fina, frágil como a imagem da família perfeita que estava prestes a se estilhaçar. O vinho tinto, encorpado e da cor do sangue, que seria servido antes da carnificina. Eu não estava cozinhando, estava montando um cenário, o palco para o ato final da nossa tragédia familiar. Enquanto eu polia as taças de cristal na cozinha, Sofia entrou com seu ar de superioridade habitual. "Nossa, para que tudo isso? Alguém importante vem jantar?" ela perguntou, com um tom que insinuava que a minha presença, obviamente, não era motivo para tal esmero. Eu me virei lentamente, segurando a taça contra a luz, e lhe dei o meu sorriso mais enigmático. "Toda essa preparação é para você, querida", respondi, com a voz calma e aveludada. "Quero ter certeza de que será uma noite absolutamente inesquecível para todos nós. Uma noite de grandes revelações." Ela franziu a testa, sem entender, mas uma sombra de inquietação passou por seu rosto antes que ela se virasse e saísse, deixando-me a sós com o tilintar do cristal e dos meus planos. A grande notícia veio no dia seguinte. Ricardo me contou, com o peito estufado de orgulho, que Sofia havia sido aceita em um estágio cobiçadíssimo em um dos maiores estúdios de design de games do país. E o melhor de tudo, meu amor, é que foi graças ao seu próprio esforço. Ela nem precisou daquela faculdade de artes careta. O portfólio dela era tão bom que a contrataram direto. Ele disse radiante, sem perceber a ironia cruel em suas palavras. Eu a parabenizei,
Abracei-a com uma frieza que só eu podia sentir e disse o quanto estava orgulhosa. Meu coração não batia mais de dor, mas com a cadência de uma contagem regressiva. O esforço não era dela, era meu. E todos saberiam disso em breve. No dia do jantar, a casa tinha uma quietude estranha, uma calma que precede a tempestade. O aroma do assado que dourava lentamente no forno preenchia o ar. Uma fragrância de normalidade que contrastava violentamente com a tensão que fervia dentro de mim. Eu me movia pelos cômodos, ajustando um quadro, ajeitando uma almofada e sentia o poder pulsar em minhas veias. A casa que fora a minha prisão por tantos anos, o cenário da minha humilhação, agora era a minha fortaleza. Cada objeto, cada canto, seria uma testemunha silenciosa da justiça que estava por vir. Eu estava no controle total. Pela primeira vez em muito tempo, eu era a arquiteta e a planta daquela noite estava toda na minha cabeça. Pouco antes de servir o jantar, eu os observei da porta da cozinha. Ricardo e Sofia estavam no sofá, rindo de alguma piada. Ele a olhava com uma adoração cega, a personificação do pai orgulhoso, completamente alheio ao monstro que havia criado. Ela, por sua vez, aproveitava os holofotes. A filha perfeita recebendo o amor incondicional que ela tão pouco merecia. E eu, a inútil, a serviçal, apenas sorria da minha posição nas sombras. Eles não faziam ideia de que a sobremesa daquela noite seria a verdade, servida fria e amarga. Enquanto meu marido elogiava a filha perfeita que ele pensava ter, eu apenas sorria. Eles não imaginavam que o inferno estava prestes a começar naquela sala de jantar. Sentamo-nos à mesa. E o espetáculo de Ricardo começou. Ele não parava de tecer elogios a Sofia, relembrando sua luta, sua dedicação, sua genialidade precoce. Cada palavra era uma faca a mais na ferida aberta, mas meu rosto permaneceu impenetrável. Eu comia devagar, saboreando não a comida, mas a expectativa. Eu era uma predadora observando sua presa, deixando-a se sentir segura, celebrada, no topo do mundo. Deixei que ele a erguesse o mais alto que podia, construindo para ela um pedestal de mentiras, pois sabia que quanto mais alto ela estivesse, maior seria a queda. E a queda seria espetacular. Minha quietude começou a incomodá-los. Sofia me lançava olhares furtivos por cima da taça de vinho, tentando decifrar meu silêncio. Ricardo, em um dado momento, perguntou se eu estava bem, se não estava feliz pela conquista dela. Feliz é pouco, meu amor. Estou extasiada, respondi, com uma sinceridade cortante que eles confundiram com aprovação. Acho que um talento como o de Sofia merece um brinde muito especial. A tensão na mesa aumentou, mas eles não conseguiam identificar sua origem. A origem era eu, a bomba relógio sentada na cabeceira da mesa, sorrindo serenamente, enquanto o cronômetro se aproximava do zero. Ricardo, satisfeito com a minha resposta, ergueu sua taça. Um brinde então. A minha filha Sofia, a prova de que o talento e o trabalho duro sempre vencem. Sofia sorriu triunfante e levantou sua taça também. O som do cristal se chocando estava prestes a selar sua farsa em glória. Mas aquele som nunca veio, porque naquele exato momento eu pigarreei e o meu planejamento meticuloso estava prestes a ser executado. No meu bolso, o pequeno controle remoto que se conectava à televisão da sala parecia pulsar. Vivo, o espetáculo estava para começar. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. No exato instante em que as taças de cristal de Ricardo e Sofia se preparavam para o brinde, eu fiz um som. Não foi uma palavra, apenas um pigarreio suave, mas que cortou o ar festivo com a precisão de um bisturi. O tilintar que eles esperavam foi substituído por um silêncio pesado e súbito. Ambos pararam, com as mãos no ar, e seus olhos se voltaram para mim. O sorriso de Ricardo vacilou, transformando-se em uma expressão de interrogação. O de Sofia congelou. E pela primeira vez na noite, vi um brilho de genuína apreensão em seu olhar. Eu, calmamente, pousei minha taça intocada sobre a toalha de linho. O som suave do cristal na mesa foi o único ruído, o gongo que anunciava o início do meu ato final. Então, eu me levantei. Fiz o movimento de forma lenta, deliberada, sentindo cada vértebra se alinhando, como se eu estivesse crescendo, recuperando uma estatura que há muito havia perdido. Alisei o meu vestido, um gesto simples, mas que para mim representava o ato de me recompor, de me vestir novamente com a minha dignidade. Deixei o silêncio se estender por mais alguns segundos,
forçando-os a encarar a mulher que eles tanto se esforçaram para tornar invisível. E quando finalmente falei, minha voz não era de raiva, mas de uma clareza aterrorizante. Que bom que falamos de esforço, Ricardo, eu disse, olhando diretamente para ele. É um tópico que eu acho absolutamente fascinante. A natureza do verdadeiro esforço e do sacrifício. Antes que qualquer um dos dois pudesse formular uma resposta, meus dedos encontraram meu celular, que repousava ao lado do meu prato. O pequeno aparelho preto, que parecia tão inofensivo, era a minha única arma. Deslizei o polegar pela tela e olhei diretamente para Sofia, que agora me encarava com os olhos arregalados, a cor começando a fugir de seu rosto. Sofia, comecei com o mesmo tom professoral. Antes de brindarmos ao seu inegável talento, tem uma pessoa muito importante que você precisa agradecer. Uma pessoa cujo esforço tornou tudo isso possível. E essa pessoa, fiz uma pausa dramática, não é o seu pai. Com um toque final na tela, a mágica aconteceu. A televisão de 60 polegadas na parede da sala de jantar, que até então exibia uma paisagem relaxante, piscou. A imagem idílica foi substituída por um documento frio e burocrático. A imagem nítida do primeiro comprovante de transferência bancária que eu havia feito, no valor de R$12.000. O nome de Sofia como destinatária e a descrição, pagamento, entrada, curso de design, estavam em destaque, impossíveis de ignorar. Ouvi Ricardo engasgar ao meu lado, um som gutural de pura incredulidade. Sofia não se moveu. Não respirou. Ela apenas olhava para a tela, como se visse um fantasma, o fantasma da verdade que ela pensou ter enterrado. Sem lhes dar tempo para se recuperarem do choque, iniciei minha apresentação. Minha voz permaneceu firme, sem emoção, como uma narradora de documentário expondo fatos irrefutáveis. Este, eu disse, apontando para a tela com um gesto contido, foi o primeiro de muitos investimentos no futuro da Sofia. Um futuro que, como vocês podem ver, era bem diferente daquele que contávamos ao seu pai. A cada toque no meu celular, uma nova imagem surgia na tela, transferência após transferência, cada uma com um valor que representava meses de minhas economias, horas de minha dedicação silenciosa. O jantar estava esquecido, a comida esfriava nos pratos, e a única coisa que todos consumiam era a crua e indigesta realidade que eu projetava na parede. O clímax da minha apresentação de slides foi uma montagem de provas. De um lado da tela, os e-mails que troquei com a secretaria da Escola de Design de Games, onde eu, Helena, negociava os pagamentos e pedia explicitamente que o nome do pai não fosse mencionado, pois ele não aprovaria a carreira da filha. Do outro lado, faturas de cartão de crédito, nomes de lojas que Ricardo nunca tinha ouvido falar, restaurantes onde um único jantar custava o que eu gastava em uma semana no supermercado. Pude ver o rosto do meu marido se contorcer em uma máscara de dor e confusão. Ele olhava da tela para a filha e de volta para a tela, seu mundo, sua filha perfeita, desmoronando em tempo real. E então, o golpe de misericórdia. O gran finale que eu havia planejado no silêncio do meu estúdio no porão. A tela se dividiu em duas imagens perfeitamente alinhadas. À esquerda, uma foto que eu havia tirado com cuidado, com iluminação de estúdio improvisada. O relógio de ouro do meu falecido pai, com seus ponteiros parados no tempo, o metal brilhando com as memórias de uma vida inteira. À direita, uma única linha de uma fatura, ampliada para que todos pudessem ler. O nome de uma boutique de luxo, a descrição bolsa de couro importada e a data da compra. A mesma data em que eu havia me desfeito da última lembrança material do meu pai. O silêncio na sala era tão denso que parecia ter forma física. Era um silêncio de vergonha, de choque, de revelação. Foi então que minha voz, pela primeira vez, tremeu com uma emoção contida. Uma dor profunda que finalmente encontrou uma saída. Este relógio, eu disse, minha voz um pouco mais alta agora, era do homem que me ensinou o que significa trabalhar duro. O homem que me ensinou sobre dignidade e respeito. Eu o vendi, Sofia. Vendi a memória do meu pai para financiar o que eu acreditava ser o seu sonho. E você? Eu a encarei, vendo as lágrimas de humilhação finalmente brotarem em seus olhos. Você o transformou nisso. Em um acessório, um pedaço de couro para se exibir para suas amigas. A imagem na tela era a sentença final. Não havia defesa, não havia desculpa. Sofia estava nua,
despojada de todas as suas mentiras, exposta pela luz fria da tecnologia. Ricardo olhava para a filha como se nunca a tivesse visto antes. O orgulho em seus olhos havia se transformado em um horror profundo. Ele não via mais a sua princesinha talentosa, mas uma estranha, uma golpista que havia enganado a todos, principalmente a ele. Eu havia destruído a ilusão, mas não havia criado a mentira. A mentira já estava ali, apodrecendo o alicerce da nossa casa. Eu apenas acendi a luz. Eu não gritei, não quebrei um prato sequer. Apenas mostrei a verdade. Você teria coragem de fazer o mesmo? O silêncio que se instalou naquela sala de jantar era uma coisa viva, pesada, que pressionava os tímpanos e sufocava a respiração. Sofia, que por um momento eterno pareceu uma estátua de gesso, finalmente quebrou. Mas não houve um pedido de desculpas. Não houve um pingo de remorso. O que veio foi um choro baixo, feio, o som de uma criança mimada cuja farsa havia sido exposta para o mundo. Era o choro da humilhação, não do arrependimento. Ricardo, por sua vez, estava catatônico. Seus olhos vagavam da imagem congelada do relógio na tela para o rosto desfigurado pelo choro da filha, e ele parecia incapaz de conectar as duas realidades. O castelo de cartas, que era sua percepção da família perfeita, havia desabado com um único sopro, e ele estava perdido nos escombros. Eu não esperei por uma reação, por uma defesa, por um ataque. A minha parte naquela história estava encerrada. Com a mesma calma com que havia começado, peguei o controle remoto e desliguei a televisão. A tela preta e refletora devolveu à sala a imagem distorcida de nós três, um retrato sombrio de uma família em ruínas. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Caminhei de volta ao meu lugar à mesa, mas não para me sentar. Inclinei-me e peguei a minha bolsa do chão. O único objeto naquela sala que era inteiramente meu, que não estava contaminado pelas mentiras e segredos daquela casa. O gesto foi simples, mas o significado era profundo. Eu estava recolhendo o que restava de mim e me preparando para partir. Lancei um último olhar sobre os dois. Para Ricardo, não senti raiva, nem desprezo. Senti uma pena profunda e distante. Ele havia sido cúmplice, sim, mas sua maior falha foi a cegueira. A recusa em ver a verdade para manter viva a memória idealizada de sua primeira família. Ele era tão prisioneiro daquela farsa quanto eu. Depois, meus olhos foram para Sofia. Encolhida na cadeira, ela não era a jovem arrogante e cruel, mas uma figura patética. Uma menina que se perdeu em sua própria inveja e materialismo. O ódio que eu pensei que sentiria não estava lá. No seu lugar, havia apenas um vazio. A aceitação de que o amor que eu um dia senti por ela havia sido baseado em uma ilusão. Meus passos no assoalho de madeira foram os únicos sons a quebrar a quietude. Cada passo ecoava com uma finalidade que me arrepiava. Clac. O som de deixar para trás a mulher que se contentava com migalhas de afeto. Clac. O som de abandonar o papel de serviçal, de cuidadora, de inútil. Clac. O som de uma arquiteta caminhando em direção à sua mais nova obra, a reconstrução de sua própria vida. A porta da frente, que tantas vezes eu havia atravessado para fazer compras ou buscar Sofia na escola, agora era um portal para a minha liberdade, para um futuro incerto, mas meu, inteiramente meu. Com a mão na maçaneta fria de metal, uma clareza final tomou conta da minha mente. Eu não havia agido por vingança, não no sentido mesquinho da palavra. Vingança não me devolveria o tempo perdido, nem o relógio do meu pai. O que eu fiz foi um ato de revelação. Naquela noite, eu não destruí uma família. A família já estava destruída, corroída por dentro por segredos e ressentimentos. Eu apenas acendi a luz para que todos, inclusive eles, pudessem finalmente enxergar o monstro que eles criaram e alimentaram no escuro. Um monstro nutrido pela culpa de um pai e pela anulação de uma madrasta. Ao abrir a porta, o ar frio da noite tocou meu rosto e pareceu limpar meus pulmões de toda a atmosfera viciada daquela casa. O céu estava escuro, mas salpicado de estrelas distantes. E pela primeira vez em anos, eu senti que pertencia a algum lugar, a mim mesma. O caminho pela frente seria difícil, eu sabia, mas seria um caminho pavimentado com a minha verdade, com o meu valor redescoberto. Eu entendi naquele momento a lição mais importante de todas. Às vezes, o maior ato de amor próprio não é construir pontes, mas sim demolir prisões. É parar de ser o alicerce secreto e invisível de quem, no fundo, te considera um entulho.